E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, sou responsável por fazer análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores aqui para o canal. E para você que não se inscreveu, peço a gentileza para que se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha, que é de fundamental importância, ok? Hoje nós vamos falar sobre análise semanal, né? Análise semanal é um quadro que tem dentro do canal. Então, eu faço seleção de alguns ativos, né, e populo dentro de uma tabela, e essa tabela eu compartilho lá no Telegram para compartilhar o estudo desses ativos, ok? Então, se você não se inscreveu no Telegram, se inscreva no Telegram, que o resultado de todos os ativos estarão dentro do lá do canal do Telegram, e na descrição do vídeo você consegue obter o endereço, tá? Então, acessa aí a descrição do vídeo que tem o endereço do Telegram, é só acessar e a mensagem estará lá fixada. Tudo bem? Então, análise semanal, vou começar pelo Ibov. Eu tenho mais de 7 ativos, né, que eu selecionei, a grande maioria na ponta vendedora. Vou passar rapidamente dois aqui, né, para não tomar muito tempo. Os demais estarão lá no Telegram, beleza? E aí, como que foi a semaninha? Semaninha boa, semana de gain, semana de loss, semana complicada, né? A bolsa vem fazendo fundos mais baixos, né? Vem fazendo topos mais baixos, né? Consequentemente, testando alguns fundos que já tinham sido testados na parte do suporte. Na semana passada, como que foi aqui? Nós havíamos selecionado eu havia selecionado 7 ativos, né? Desses 7 ativos, 2 deram saída da parte de gain, né? 3 ainda estão em operação. Inat deu um gap de abertura, pulou a entrada, né? E esse daqui, SUSB, não deu entrada, que era na ponta vendedora, né? Então, calculando esses dois gains aqui, fechou em 0,95 contra 1,38% negativo do Ibov, né? Agora tem que esperar esses 3 ativos que estão na ponta compradora em operação serem concluídos para fazer um novo resultado aqui via saída final, né, do resultado desses ativos que foram selecionados. E agora, para a semana, nós temos os ativos já mapeados, na maioria aqui na ponta vendedora, tem mais ativos, nem todos estão aqui. Preciso continuar populando, né, mas eu vou compartilhar aí à noite com vocês. Mas assim, o que, que eu vejo para o Ibov, né? Para o Ibov no semanal. Então aqui a gente tem o nosso topo histórico, famoso topo histórico, na casa dos 119.593,10, tá? E agora a gente está vivendo dentro de uma lateralização, né? Só que essa lateralização, se a gente observar, ela está no seguinte cenário, né? Como que ela está? Ela vem fazendo fundos, né? Ela vem fazendo topos, né? Descendentes. O que eu quero dizer? Ela não consegue renovar as máximas, né? Ela vem perdendo as máximas. A máxima desta lateralização aqui, né? Desta região entre resistência e suporte, a máxima dela ficou na casa dos 105.703,62, que seria deste candle aqui, que foi da semana do dia 27/7. Depois disso, a gente veio reduzindo as máximas, né? Essa máxima, ela fechou em 104.523,28, e essa daqui, a máxima foi 104.408,92. Então, essa daqui foi 408 e essa daqui foi 523, ou seja, ela vem numa tendência, ela vem numa linha de tendência de baixa, concordo? Ela vem numa linha de tendência de baixa, ok? O que, que a gente espera para essa semana? Se a gente fechar mais uma semana com candle em que a máxima vai ser inferior, então a gente começa a abrir probabilidades de superação do suporte, concorda? A nossa mínima aqui dentro desta região foi na casa dos 100.004,50. Ou seja, se a gente perder esta região, se a gente perder esta região, abre esse espaço da gente vir trabalhar na casa dos 97.864,16, tá? Então aqui a gente já tem mapeado todos os suportes, então a gente tem o suporte 1, suporte 2, suporte 3
E suporte 4? O suporte 4 é esse daqui, que a gente está testando. Se perder esse suporte 4, abre-se oportunidade de vir buscar este suporte daqui da casa do 97. O que eu, olhando para o gráfico, né, e vendo essa queda, esta queda, eu posso imaginar probabilidades acompanhando tendências, né, que a gente pode ter mais um teste na região do 100 com 00450 semana que vai entrar. Se você analisar, se você conseguir pegar alguns ativos da bolsa e analisar, você vai ver que a grande maioria ou está na região de suporte ou já perdeu as médias, né? Então está numa tendência de baixa, uma tendência de correção, tá? Eu espero muito que o Ibov, de fato, ele venha corrigir. O que seria corrigir? Ou ele fique mais tempo dentro desta lateralização, tá? Ou ele fique mais tempo dentro desta lateralização, ou ele de fato perca esse suporte, ele perca esse suporte e venha buscar esse suporte, que seria o suporte 3. Para quê? Para a gente ter uma aproximação das médias, tá? Então, eu espero de fato uma correção, assim como muitos ativos estão fazendo correção. Tanto que a grande maioria dos ativos que eu selecionei para a semana agora está na ponta vendedora, tá? Então, eu vejo e espero uma correção ainda dentro do Ibov. Correção lateral, a gente está tendo. O que significa correção lateral? Significa correção no tempo. Tá? Então, que a gente permaneça ainda numa correção no tempo ou até mesmo perca esse suporte para se aproximar mais da média. Essa é a minha visão. Tá? Depois, a gente busca o rompimento do 105 para no futuro vir buscar o nosso topo histórico na casa do 119. Tem pessoas que podem dizer o seguinte, mas Guilherme, observe a média de 21. Ela está cruzando de 72. Existe estratégia de cruzamento de médias. Existe estratégia. O que as pessoas fazem? A partir do momento em que a média ela cruza, a média mais rápida, ela cruza mais lenta, as pessoas começam a abrir compra aqui. Mas observem que está muito, está muito sem sinal ainda, né? O que eu quero dizer sem sinal? Eu não tenho um candle aqui forte da ponta compradora para dizer que pode utilizar a estratégia de cruzamento de média nesse momento. Tá? Eu tenho de fato o cruzamento de média aqui, da 21 com a 72, mas muito precoce, muito precoce. Então ela pode estar vindo buscar aqui, mas para que ela venha buscar e ficar mais próximo e conduzir o preço, a gente precisa que perca esta região para fazer uma correção ou que fique mais tempo dentro de uma lateralização para média e subindo, tá? Então, nesse momento, eu não adotaria a estratégia de cruzamento de média no semanal, né? Para pensar que a gente está surfando na ponta compradora, ok? A semana a gente fechou com 1,38% negativo, semana retrasada já fechou 0,13% negativo também. O que daí eu tenho alguns exemplos, né? Óbvio que a gente vai ter exemplos aqui de cruzamento de média, né? Ó, olha aqui, ó. Aqui a gente teve um cruzamento de média. Então a gente veio com a 72, a gente veio com a 21 aqui, subindo, né? Aí a gente teve o cruzamento da 21 com a 72 aqui. Depois disso, ó, olha a onda, né? Mas aqui, esse cruzamento, a gente precisa observar o seguinte, ó. Olha esse candle da ponta compradora, como foi forte, né? A gente teve um candle aqui, teve uma correção, então o que eu espero, o que eu estava falando lá, né? Aqui lateralizou, depois veio, depois ó, teve uma correção, veio buscar a média, fez uma correção na média, aí teve o cruzamento aqui, ó, aqui teve o cruzamento, aí voltou a subir, né? Então, aqui teve de fato o cruzamento da média, mas com um candle forte, né? Um candle expressivo da ponta compradora e depois de uma correção. Então, corrigindo a média, voltou a subir. Aqui a gente tem um cenário um pouquinho diferente. A gente tem
um cruzamento de média da 21 com a 72. A gente não tem nenhum sinal da ponta compradora e a gente ainda tem uma lateralização indefinida, né? Então, para eu usar a estratégia do cruzamento de médias, eu teria que esperar vir corrigir, aí eu tenho um cruzamento mais forte, aí eu espero um candle da ponta compradora para eu operar comprado no Ibov, beleza? No diário, a gente enxerga a mesma coisa, né? No diário já está divergente do semanal, né? Está divergente do semanal. E aqui no diário a gente vê uma linha de tendência de baixa, né? A gente vê uma linha de tendência de baixa e a média de 21 conduzindo de cima para baixo o preço. Ou seja, eu não opero comprado quando a minha média de 21 está acima do preço. Eu inverto, eu opero vendido, ok? E aqui, mesma coisa, né? Se perder o suporte número 4, pode vir buscar o suporte número 3, ok? E fechou com inside bar aqui no último pregão da sexta-feira, né? Fechou 0,89% positivo, um candle sem muita amplitude, muitas vezes é natural do inside bar, mas está sem amplitude. E também um candle bastante brigado, se a gente pegar aqui, né? Esta sombra significa que a ponta compradora empurrou o candle até aqui em cima e a ponta vendedora foi mais forte, retornando o preço até lá embaixo. Então, isso demonstra que a ponta vendedora dentro do Ibov está extremamente forte, ok? E o que a gente tem aqui no diário? Um topo, um fundo, um topo, um fundo, aí vem encosta na linha de tendência de baixa, que a gente já está enxergando aqui, faz um fundo, testa novamente esta resistência, vem, testa novamente o suporte e agora pode vir testar a média de 21 e tomar uma paulada para baixo, rompendo esta região do suporte. Então, tudo isso a gente precisa acompanhar no pregão da semana que vem, que está bem complicado, tá um mercado bastante indeciso, né? E um dia sobe, um dia desce, um dia sobe, e dentro de uma lateralização, um dia sobe, um dia desce, é assinatura do mercado, é renda variável. Mas o problema é que a gente está um pouco sem norte ainda, né? Tá um mercado um pouco duvidoso. A gente pega uns candles de fechamento bastante duvidosos. A gente pega bastante doji, a gente pega inside bar, né? Um sidebar que está com uma expressão forte, né? Mas no outro dia abre-se com baixa amplitude. Então tá complicado. E basicamente a maioria dos ativos, como eu disse, mais na ponta vendedora. Então aqui, ó, Eduque eu selecionei. O que a gente tem aqui no diário para Eduque, né? A gente tem quase a mesma configuração ali do Ibov, né? A gente teve uma lateralização dentro de Duke, né? Formou-se uma linha de tendência de baixa, uma LTB. O ativo ele formou um canal com uma linha de resistência, de suporte do canalzinho e a linha de resistência. Então faz um fundo, testa a resistência, faz um fundo, testa, busca, faz um topo e testa. E aqui, ó, olha a média de 72 e olha a média de 21 cruzando e cruzando para baixo. Então, o que pode acontecer nesse ativo semana que vem? Testar a média e tomar paulada para baixo. Então, foi um dos ativos que eu selecionei também. E mesma coisa, trabalhando aqui no suporte, trabalhando aqui na mínima, né? VEG está um pouquinho diferente. VEG daí já é um pouquinho mais na ponta compradora, né? Então, o ativo ele vem dentro de um retângulo, né? Dentro de uma lateralização, vindo testar resistência, vindo testar suporte, né? Então, o que eu espero pode ser que aconteça isso daqui ou até mesmo fique dentro de uma lateralização ainda para VEG.
mas eu estou analisando a ruptura desta resistência para a semana que vem. Ok? Fechou num doji, né? Fechou num doji. Então é o que eu falei, né? Tem bastante ativos que você vê. Se você analisar, eu analisei muitos ativos. Se você analisar, você vai ver ativos perdendo suporte. Você vai ver ativos com fechamento de doji. Você vai ver ativos perdendo a média. Basicamente são essas três e bastante ativo na ponta vendedora, tá? Então essa característica que eu enxerguei bastante para essa semana que a gente vai entrar, né? Então vamos acompanhar o mercado para ver qual vai ser o desenrolar e o que ele tem para nos oferecer essa semana que vai entrar e ficar de olho no Ibov, tá? E galera, assim, ó, o que eu falo, o gráfico conversa com você. Exclua notícias, excluam informações que vêm lá do Twitter. Ah, eu acho que não sei o que, aquele ativo, nossa, aquele ativo vai chegar a R$ 20. Cara, deixa o gráfico conversar com você. Deixa o gráfico, abre o gráfico, analisa o gráfico e vai de acordo com a tendência. Ou é tendência de alta, ou é tendência de baixa, ou é lateral. É simples assim, análise técnica é isso. Suporte e resistência, é tendência de alta, tendência de baixa, lateral, Fibonacci, volume extremamente importante, IFR que você vê sobre compra, sobre vendido, bandas de Bollinger. Cara, análise técnica você tem muitas ferramentas. Então destrinche ou estudem através de uma observação, de uma análise técnica, mas que esteja sendo feita na sua frente, tá? Então, exemplo aqui do vídeo, tá bom? Porque eu não frequentava o Twitter, daí eu abri esse final de semana para ver, me inscrevi lá, eu entrei e também já paguei, porque não dá, não dá, não dá. Tem um negócio de fim, o IT lá, sei lá, que é assuntos relacionados à economia, bolsa. Ah, não, pelo amor de Deus. Eu saí, não dá. Tem muita conversa fiada lá. E o que acontece? Você acaba lendo, ouvindo muita coisa, você começa a fazer com que o seu cérebro tenha viés. Isso é o problema. Então você começa a criar viés. Você fala assim, você lê uma coisa, você lê o cara falando assim, o cara tá falando que um ativo vai chegar a R$ 20, mas ele não te apresentou nenhuma análise técnica, nem ele só escreveu lá, 20, vai chegar a R$ 20. Ele escreveu. Aí o que acontece? Você cria aquele viés na sua cabeça, você começa a acreditar naquilo também, sem fazer uma análise ou sem ter enxergado uma análise, né? Sem ter assistido o vídeo, alguma coisa assim, para você entender qual foi a lógica daquela pessoa para chegar naquele resultado. Daí você não vê isso, você simplesmente só leu e você começa a criar viés dentro da sua cabeça e você começa a operar viés e isso é um problema, tá? Então, eu saí, eu desisti, não entrei mais. E assim, cara, deixa o gráfico conversar com você. Analisa o gráfico, analisa o candle, entende o que o gráfico está tentando te mostrar, vai de acordo com a tendência. Não opere contra a tendência, opere a favor da tendência. E lá, traz seu suporte, sua resistência, seu Fibonacci, seu IFR. Deixa o gráfico tocar a vida, cara. Vai de acordo com o gráfico, tem as médias, e assim a gente vai levando, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe seu comentário, deixe seu elogio, deixe seu feedback. E o resultado de tudo isso, dos ativos, eu entendi que pode ter algum benefício aí para a semana, né? Sobre estudo deles, né? É, sinais, tudo isso, eu coloco lá no Telegram, para esse vídeo também não ficar muito extenso, né? Que houveram alguns feedbacks aí que o vídeo está muito extenso, então tá bom, então eu só vou falar do Ibov. Falei aqui de dois ativos, né? Mostrei a análise desses dois ativos para vocês, né? O que o gráfico está nos mostrando, né? Baseado na análise técnica. E eu encerro por aqui e concluo lá no Telegram com as informações adicionais. E a mensagem sempre fica fixa lá para todo mundo ter a visão. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Tenham um ótimo finalzinho de domingo, uma ótima semana para todo mundo, de grandes oportunidades. Mercado, ele abre todos os dias, tá? Então não se exaltem, não se precipitem.
tenho certeza daquilo que vocês estão fazendo e é o que eu sempre falo, esse canal ele é educativo, ele tem como base a análise técnica para swing trader e eu sempre tento deixar da maneira mais clara possível para que todo mundo entenda qual que é o ponto de partida, ponto intermediário, ponto de saída, tá? Então eu sempre mantenho as portas abertas aí para a gente poder trabalhar junto e sanar todas as dúvidas. Ok? Espero conseguir e a gente continua lá no Telegram, tudo bem? E se você não se inscreveu, espero que você também se inscreva. Tenha uma ótima semana, galera. Fechou? Forte abraço, até os próximos vídeos.